Olá, tudo bem? Por que os mortos não ressuscitaram quando foi tocada a última trombeta? É isso mesmo, a última trombeta já foi tocada e os mortos não ressuscitaram. Por que não pode acontecer isso? Por que não pôde acontecer isso quando a sétima trombeta foi tocada? Porque a carne volta ao pó, como está escrito em Eclesiastes 12:7, e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, todos os espíritos são filhos de Deus. Todos os espíritos. Ah, mas o espírito mau, isso não existe. Acontece uma influência do próprio Deus, porque assim está escrito em Isaías 45, 5 ao 7, ele quem faz todas as coisas. Então, às vezes, precisa de ser disciplinado alguma pessoa, então há essa influência, né, dele para disciplinar ou mesmo para agraciar essa pessoa. Então, a sétima trombeta foi tocada durante o dia do Senhor, entre o ano 66 e a metade do ano 70. Mas ninguém ressuscitou. Porque, mas está escrito, Paulo falou isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 52. Olha aqui. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Veja, então, a ressurreição da carne está descartada, porque nenhum lugar fala que a carne de alguém será ressuscitada, que a natureza carnal de uma pessoa estará no paraíso, no reino espiritual. Lugar nenhum fala isso. E aqui Paulo deixa claro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Versículos 51 e 52. Eis que vou lhes revelar um mistério, disse Paulo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo aqui está escrito, como Paulo falou, que quando fosse ressoada a última trombeta, então as pessoas seriam transformadas. Os mortos ressuscitariam e os vivos seriam transformados. Em quê? Transformado em quê? A natureza carnal não tem salvação. A natureza carnal ela tem prazo de validade. Mas os espíritos... o espírito é que ia ressuscitar? Mas espírito morre? Espírito dorme? Espírito tem sono, tem frio? Espírito tem alergia? Eis que vou lhes revelar o mistério. Nem todos dormiremos. Paulo falando que no dia... quando fosse tocada a sétima trombeta, nem todos iriam estar mortos. Nem todos iriam estar nessa situação. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, transformado em quê? Se fosse a natureza, se Paulo estivesse quando a sétima trombeta foi tocada lá durante o dia do Senhor, então Paulo estava querendo dizer aqui, se é que Paulo disse isso, que aquele corpo dele, aquele corpo sofrido dele, seria transformado para entrar no reino espiritual. É isso? É isso? É o que está aparecendo aqui. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se Deus ele é pai dos espíritos, Hebreus 12, 9, se os espíritos são filhos de Deus, como é que não ocorreu ainda nessa época aqui, porque eu vou te mostrar que a trombeta foi tocada, Deus deixou os filhos dele descansando em algum lugar, Deus deixou os filhos deles, que são os espíritos, em algum lugarzinho lá, porque, sei lá, eles tinham comido muita mandioca, muita macaxeira. Será que eles tinham comido muito cuscuz? Os espíritos estavam condenados por causa disso? Se os espíritos são filhos de Deus, são puros, são santos, são imaculados, não tem nenhuma ligação com o que nós fazemos com a nossa natureza carnal, como que esse espírito seria transformado? Como que esse corpo seria transformado? Mas está escrito, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 17. Olha aqui. O sétimo anjo tocou a trombeta. Por que nós cremos que o sétimo anjo tocou a trombeta? Porque Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ou, em outro texto, fala,
Eu estava no Espírito no dia do Senhor. E quando você entende que o dia do Senhor foi o dia do juízo de Deus, então, quando chega na fase da sétima trombeta, você vê que ela foi tocada. Mas não é que um anjo estava com uma trombetinha toda brilhosa, toda passada um produto para ela ficar brilhante. Não. Isso foram fases que foi acontecendo durante o dia do Senhor, que durou 3 anos e meio, que durou de 66 a metade do ano 70. Então o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Olha aqui. No versículo 16 e 17 fala a mesma coisa, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Porque aqui foi dado fim ao reino de Moisés e foi estabelecido o reino de Cristo, o reino perfeito. Acabou as maldições de Moisés. Então, se Paulo estivesse nesse tempo aqui, entre o ano 60 e... nesse tempo entre o ano 66 e o ano 70, sabe lá que ano que ele morreu, mas ele não estava lá dentro de Jerusalém, porque foi dentro de Jerusalém que a nação de Israel foi julgada, que os israelitas passou pelo juízo e pelo fogo. Então, aqui Paulo estaria falando, olha, a trombeta foi tocada. E aí? Ressuscitou quem? Isaías ressuscitou nesse dia, Jeremias, Ezequiel, Oséias, todos os profetas então só ressuscitaram no dia do toque dessa trombeta? Quer dizer que o tempo todo Jeremias, Isaías, Joel, eles ficaram lá no lugar, guardado numa catatumba, num cemitério, ficou lá dentro de uma caverna, guardadinho, esperando o toque da sétima trombeta. É isso que você acredita? Hã? É isso que você acredita? Porque a sétima trombeta foi tocada. E é impossível os espíritos que são filhos de Deus, ficar aprisionados em qualquer lugar. Isso é impossível. Sempre foi e sempre será. Toda pessoa que acaba o prazo de validade da natureza carnal, a carne volta ao pó. E o espírito instantaneamente volta a Deus que o deu, porque são filhos de Deus. Olha aqui, quando você lê Apocalipse 20, versículo 4 ao 6, vi também tronos, veja o tempo verbal ver, né? João estava vendo por causa do dia do Senhor que estava acontecendo. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar, os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Porque assim foi falado lá em Mateus 19, versículo 27 e 28. Quando está escrito assim, ó. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? 28. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, no capítulo 20, versículo 4, vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Se referia aos 12 discípulos. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunha de Jesus. Aqui estava Paulo. Paulo foi decapitado. Foi ou não foi? E proclamando a palavra de Deus. Aqui estava o corpo de Paulo ou aqui estava o espírito de Paulo, que não se... Claro, no reino espiritual ele não se chamava Paulo. Sabe lá, só Deus é que sabe o nome. Eu aqui na terra chamo Cláudio nessa carne, mas o meu espírito, só o Criador, só Deus, só Cristo sabe o meu nome espiritual e a minha idade espiritual. Só isso. Só eles que sabem, mais ninguém. Então vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, um número simbólico. 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que os completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Olha os 1000 anos aqui, que João tirou de Salmos 84 e Salmo 90. Fala a respeito disso aqui. 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000. É a mesma coisa. A ressurreição do que aqui? Parte de que tipo de ressurreição?
A natureza carnal está descartada. Então aqui falava-se bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Tudo o número é um dado, um escrito metafórico. É um status assim, em forma de figuras. Nada disso aqui é literal. Nada disso aqui. João estava dizendo que estava vendo o quê? Espírito. Ele estava no reino espiritual, mas ele estava vendo a silhueta do espírito. Não, porque espíritos são igual ventos, ninguém vê, ninguém enxerga. Então, João estava configurando, conjecturando uma situação do juízo que estava acontecendo. Estava acontecendo. Por quê? Porque a 7ª trombeta tinha sido tocado. Os 3 ais aqui já tinham sido efetuados. Os 7 flagelos já tinha acabado. Aqui nós estamos no capítulo 20, no final do juízo, no final ali do dia do Senhor. Talvez isso aqui foi no começo do ano 70, talvez foi no final do ano 69, mas é mais certo que aqui é no ano 70, porque Jerusalém foi cercada pelo exército romano durante 3 anos e meio. Então essa ressurreição, tudo isso aqui, gente, são figuras, são alegorias para que João estava comentando, falando, mostrando o juízo que estava ainda em vigor, estava ainda em andamento dentro de Jerusalém. E o juízo era contra quem? As 12 tribos de Israel. E claro, como ele estava no reino espiritual, Cristo, lá no capítulo 4, havia arrebatado João para o reino espiritual e falou, João, arrebatou o espírito dele, falou, João, daqui para frente agora você vai ver o que vai acontecer. Então todo esse juízo do Apocalipse foi um juízo espiritual. Isso que aconteceu. Versículo 11 ao 15. Olha aqui, o juízo de Deus. Viu um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. Viu um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Os mortos aqui foram julgados do quê? Na carne ou do espírito? Isso aqui se tratava de uma ressurreição? Do ressurgir? Eles foram ressurgidos, mas no quê? A sua natureza carnal? Aqui os escribas, os fariseus, aqueles que no passado mataram profetas, mataram todo aquele que falava da vinda do Messias, aqui estavam o quê? Nele, eles. Não, esse juízo aqui não se referia o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Não foi isso aqui, não foi direcionado à nação de Israel. Esse juízo não foi direcionado a eles. Não li agora há pouco, Mateus 19, 27, 28. Não foi aqui os 12 discípulos separados espiritualmente para julgar as 12 tribos de Israel. Então, esses mortos, pequenos e grandes, não se tratava dos judeus, da nação de Israel. Esse juízo aqui apenas era referente ao grande juízo contra a grande prostituta, contra a meretriz, contra a nação de Israel. Não tem nada a ver isso daqui ressuscitado. O espírito aqui não era ressuscitado de ninguém. Ou em cima disso, o que você vai falar? Ah, não, em cima disso é o que a religião fala. Aí, quando a pessoa morrer, aí vai ser a alma dela, ele vai ser julgado na alma. E a alma boa vai para o céu e a alma ruim vai para queimar no fogo eterno pelo resto da eternidade. Assim é a mente deles. Porque eles misturam a alma com o espírito. A alma é vida. Vida está em você. Ela não está fora do seu corpo. A sua alma está em você. Está no seu cérebro, no seu coração, nos seus órgãos. Está no seu corpo inteiro. Essa é a sua vida, essa é a sua alma. O espírito não. Porque senão, se fosse assim, então não ocorreria essa briga que Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Olha aqui. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. A carne luta contra o espírito é filho de Deus. Os espíritos são filhos puros, santos e imaculados de Deus, que é o espírito. Então há esse conflito contínuo entre a nossa mente, entre o nosso entendimento, entre os nossos desejos e o desejo do espírito, que o espírito é santo, o espírito é filho de Deus, entende?
Então, quando pega essa situação aqui, vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida. De onde foi que João tirou para escrever isso aqui? De onde ele tirou? Ele tirou de Daniel, capítulo 7. Olha aqui. 7, versículo 9, 10 e 13. Ele tirou daqui para escrever isso aqui, ó. Olha aqui. Veja, a visão de Deus. Daniel 7, versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono era fogo ardente. 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos livros. Foi daqui que João tirou a respeito do grande juízo contra as 12 tribos de Israel. Aí lá no versículo 13, assim está escrito, ó, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Olha aqui, sinal de juízo quando falava que o filho do homem viria por sobre as nuvens. Então essa situação de Apocalipse 12, 20, versículo 12, era o juízo de Daniel, era a fala dele. 13, o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte, aqui, ó, o mar entregou, isso é uma metáfora, gente. Olha aqui, o mar entregou os mortos que nele estavam. Isso daqui é uma figura. Quem caiu no mar, os tubarões devoraram, as piranhas, sei lá, tem piranha no mar? Não. Os tubarões, os peixes lá devoraram, não tinha mais nada. Você consegue entender que isso aqui é algo, é um enigma espiritual, usando uma simbologia, usando uma situação, como fala, uma situação. Agora sumiu a palavra. A situação epopeia, não. Esqueci a palavra. Mas usando uma figura, uma ilustração, entendeu? O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, as sepulturas, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Em cima disso aqui, eles pegam e acreditam que a carne de uma pessoa que morreu há 20, 30, 100 mil, 2.000 anos atrás, ela vai se refazer, ela vai novamente, aí fala, não, é por causa da profecia do Vale dos Ossos Secos. Não, a profecia do Vale dos Ossos Secos foi quando Deus estabeleceu o tabernáculo dele no meio dos homens, após o juízo do ano 70. Então eles pegam isso, está escrito, olha aqui, ó, isso vai acontecer durante o Apocalipse. Todos aqueles que morreram, aqueles bandidos, aquelas pessoas boas, todas se levantarão diante do trono e serão julgados. Por quê? Pega uma situação dessa aqui e eles, na mente deles, carnal de religioso, pega no literal e acredita que isso aqui é o que vai acontecer. As pessoas que morreram serão novamente refeitos aqueles corpos e eles passarão pelo juízo. E se forem condenados, ficarão queimando no fogo do inferno pela eternidade. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Você entende? As pessoas pegam tudo isso, pegam o literal, a parte literal, e elas ficam acreditando naquilo que está escrito em 1 Coríntios 15, 50 ao 52. Quando a última trombeta for tocada, então as pessoas serão julgadas, as pessoas serão sentenciadas, os que fizeram parte da nossa igreja serão absolvidos, os que fizeram parte da outra igreja não serão absolvidos, os feiticeiros não serão absolvidos, todos ficarão queimando no fogo do inferno. Não. Tudo isso aqui, a sétima trombeta já foi tocada, o juízo já aconteceu, cada um de nós recebemos aquilo, colhemos aquilo que nós plantarmos. Se plantarmos coisas boas, colheremos coisas boas. Se plantarmos coisas ruins nós colheremos. Essa é a realidade.
Bom, por que os mortos não ressuscitaram quando foi tocada a última trombeta? Porque a ressurreição falada em Daniel 12, aqui no Apocalipse, essa ressurreição foi apenas uma figura de linguagem. Foi apenas isso. Foi algo literal para confundir a cabeça daqueles que não acreditam que Apocalipse 1:10 foi o dia do juízo, que aquele dia do Senhor foi o dia do juízo. Quer dizer, uma pessoa que anda por aí falando que o dia do Senhor de Apocalipse 1:10 era sábado ou domingo, uma pessoa dessa acreditará, conseguirá enxergar apenas o literal dos escritos, não conseguirá entender a parte espiritual do livro do Apocalipse. Tá bom? Então eu vou deixar essa breve mensagem com você, e se foi útil, eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento a respeito dos escritos bíblicos, tá bom? Até mais, tchau, tchau.